segundo termo essencial da oração é o predicado. Então, nós vamos passar as classificações do predicado agora. Vamos lá? Predicado é toda informação contida no verbo expressa pelo sujeito. Qual é a sua classificação? Nós temos predicado verbal, predicado nominal e predicado verbo nominal. Então, vamos passar agora para cada uma das classificações. Vamos ver, ó. O primeiro predicado é o predicado verbal. Como ele é constituído? Ele apresenta núcleo formado por verbos de ação. Então, nós temos que ter em mente quais são os verbos de ação sempre. Verbos intransitivos, verbos transitivos diretos, verbos transitivos indiretos e verbos transitivos diretos e indiretos. Então, esses verbos de ação compõem o predicado. Então, veja, a aluna chegou tarde. Pergunta antes do verbo me dá o sujeito. Quem chegou tarde? A aluna. Classifiquei o sujeito, agora eu vou para a segunda sequência, predicado. Então, vamos lá. Chegou tarde é o meu predicado. Agora, ele é constituído por quais elementos? Então, eu tenho chegar, que é o verbo intransitivo, chegou, e tarde, que é o adjunto adverbial. Então, nós temos um predicado verbal formado por núcleo, chegou, verbo intransitivo, ok? Segundo exemplo, os professores pediram silêncio. Quem pediu silêncio? Os professores. Então, eu tenho o sujeito simples na frase, ok, classificado. Agora, vamos passar para o predicado. Pediram silêncio. Pediram. Quem pede, pede alguma coisa. Pede o quê? Silêncio. Silêncio é o objeto direto do verbo transitivo direto. Então, nós temos um predicado verbal formado por núcleo, verbo transitivo direto. Pediram. O examinador precisou de paciência. Quem precisou de paciência? O examinador. Sujeito simples, classificação do predicado agora. Precisou. Precisou de quê? De paciência. Então, eu estou lidando com o verbo transitivo indireto. De paciência é o objeto indireto, completando o verbo. Então, eu estou lidando com o predicado verbal e o núcleo precisou. E, por fim, o concurso apresentou dificuldades aos candidatos. O que apresentou dificuldades aos candidatos? O concurso, sujeito classificado na oração, é um sujeito simples, sobrou o predicado. Então, nós temos apresentou dificuldades aos candidatos, é um predicado verbal. Por quê? Apresentou o quê? Dificuldades, objeto direto, e apresentou dificuldades, apresentou a quem essas dificuldades? Aos candidatos, objeto indireto. Então, esse predicado verbal é formado pelo verbo transitivo direto e indireto, que é apresentou. Então, analisem. Se eu lidar com verbos de ação, eu estou lidando com o predicado verbal. E esses verbos de ação são os núcleos do predicado, ok? Vamos passar agora para o predicado nominal. O predicado nominal, ele é formado por verbos de ligação, que são os verbos de estado, ser, estar, parecer, permanecer, continuar, ficar, andar e tornar-se. E ele é somado aí ao predicativo do sujeito. Então, ele tem uma composição. Então, eu tenho a ligação, verbo de ligação, mais o predicativo do sujeito, que está indicando no texto a qualidade ou estado ao sujeito. E qual que é o núcleo, né, do predicado nominal? Predicado verbal, você tem predicado verbo. E aqui, predicado nominal, predicado nome. Então, o núcleo do predicado nominal será sempre o predicativo do sujeito. Verbo de ligação na língua portuguesa não é núcleo, ok? Então, quem será o núcleo será o predicativo do sujeito. Bom, vamos lembrar verbos de estados também, né? Verbo ser, estar, parecer, permanecer, continuar, ficar, andar e tornar-se. Então, lembrar, não visualizar esses verbos e fazer perguntas de objetos a eles. Isso já é uma mancada, né? Não posso fazer, tá? Analisar, saber que tipo de verbo eu tenho. A classificação é muito importante, então você tem que conceituar, saber e memorizá-lo, ok? Então, veja lá. Nós ficamos contentes hoje. Você sabe que o verbo ficar é verbo de ligação. Então, na frase você vai checar. Quem ficou contente hoje? Nós. Você já classificou o sujeito simples, né? Núcleo, nós aí, o próprio pronome. E sobrou o predicado para você. Ficamos contentes. Ficar é o verbo de ligação, verbo de estado. Contentes é a qualidade, aí, o predicativo do sujeito. Ó, é a palavra que está qualificando o sujeito. Então, nós temos uma ligação, ó, verbo de ligação
mais o predicativo do sujeito, estamos lidando com o predicado nominal. Qual é a palavra mais importante desse predicado? O adjetivo, o predicativo do sujeito. Então, o núcleo do predicado nominal será contentes, ok? Os alunos estão ansiosos. Quem está ansioso? Os alunos estão ansiosos. Os alunos, sujeito simples. Sobrou o predicado. Estão ansiosos. Estar, verbo de ligação. Ansiosos, predicativo do sujeito. Olha lá, e é o núcleo do predicado nominal, ok? Então, novamente, verbo de ligação mais predicativo do sujeito. A aula continua tranquila. Perguntas do verbo. O que continua tranquila? A aula. Sujeito classificado. Sobrou o predicado. Continua, verbo de ligação, tranquila, predicativo do sujeito, predicado nominal, núcleo, tranquila. E estamos ansiosos pelo resultado. Quem que está ansioso? Nós. Não apareceu, mas é um sujeito oculto na frase. Então, nós temos a posição do sujeito, o sujeito já classificado. Sobrou o predicado todo. Então, estamos ansiosos pelo resultado. Quando eu falo estamos ansiosos, eu tenho verbo de ligação, ansioso, aí ansiosos, predicativo do sujeito. Então, eu também estou lidando com o predicado nominal e o núcleo, a palavra mais importante, ansiosos. Não importa. Há outros elementos na frase, complemento nominal, etc. Não tem problema. Você vai analisar a estrutura. Você tem verbo de ligação mais o predicativo expresso, você está lidando com o predicado nominal, ok? Vamos passar agora para o último predicado, que é a ligação, a conexão do predicado verbal somado com o predicado nominal. Então, vamos lá? Nós temos aí o predicado verbo nominal. Então, se você analisar, o nome já fala. É um predicado constituído por um verbo de ação e por um predicativo. Ó. É formado por verbos de ação e um predicativo do sujeito ou do objeto. Quer dizer, agora já apresentou para você mais um predicativo, mais um termo da oração, mais uma classificação, que é o predicativo do objeto. Se o predicativo do sujeito qualifica o sujeito, o predicativo do objeto qualifica o objeto, ok? Bom, quais são os núcleos? Se eu lido com o predicado verbo nominal, eu tenho dois núcleos, o verbo de ação e o predicativo. Por isso que eu tenho, ó, formado por verbo de ação e um predicativo do sujeito ou do objeto. Apresenta dois núcleos significativos, o verbo e o predicativo. Vamos aos exemplos. O dia amanheceu ensolarado. Localizando o verbo na frase, perguntas do verbo, né, já excluindo a classificação do sujeito. Então, nós temos o que amanheceu ensolarado, o dia. Nós temos sujeito simples nessa oração e amanheceu ensolarado é o predicado. Então, vamos analisar amanheceu. É um verbo de ação completa. Então, eu tenho verbo intransitivo e no momento da ação verbal, eu tenho um predicativo, que é ensolarado, dia ensolarado, que é um qualificador. Então, eu estou lidando com a ação verbal, mais uma qualidade que está no predicado, mas tem referência com o sujeito. Daí a classificação. Predicativo está no predicado, referente ao sujeito, do sujeito. Então, veja, eu tenho um predicado formado por verbo intransitivo mais o predicativo do sujeito. Então, o predicado é verbo nominal e os núcleos, verbo de ação mais o predicativo. Outro exemplo. O candidato estudou as matérias irritado. Pergunta antes do verbo. Quem estudou as matérias irritado? O candidato. Então, eu tenho o candidato, sujeito simples, e temos estudou as matérias irritado, predicado. O candidato estudou o quê? As matérias. Então, estou lidando com o verbo transitivo direto. E ele estudou as matérias, no momento da ação verbal, de estudar, ele estava irritado. Quer dizer, o verbo de ligação não aparece na frase, porém você sabe que é um predicativo do sujeito, tem relação com o candidato. É como se fosse oculto. No momento da ação verbal, ele estava também, olha lá, irritado. Então, você tem um verbo de ação, que é o verbo estudar, estudou, e irritado, o predicativo do sujeito. Outro exemplo. O técnico considerou o desempenho do jogador ruim. Verbo, considerou. Quem considerou o desempenho do jogador ruim? O técnico. Então, estamos lidando com o sujeito simples, ok? Sobrou o predicado, considerou. Considerou o quê? O desempenho do jogador.
Quer dizer, o que foi considerado ruim? O desempenho do jogador? Então, quer dizer, o desempenho do jogador é o objeto direto do verbo. Olha lá, foi considerado, né? Ruim é o qualificador para desempenho, porque foi o desempenho que foi ruim, ó. E ruim na frase é um predicativo do objeto. Por quê? Está qualificando o objeto, porém, ele está... É um adjetivo que está expresso por um adjetivo, está qualificando diretamente o objeto. E é uma classificação importante na frase. O técnico considerou o que ruim? Olha lá. Quando eu faço a pergunta, esse ruim já está lá, já é o estado, olha lá, já é a qualidade daquele estado, né? Já oriundo aí, proveniente para algum termo da oração. Então, o que acontece? Olha lá, desempenho ruim. Outro exemplo. As mulheres julgam os homens inconstantes. Quem que julgam os homens inconstantes? As mulheres, sujeito simples. Julgam os homens inconstantes, predicado. As mulheres julgam quem? Os homens. Então, você tem o verbo transitivo direto, os homens, objeto direto. Só que assim, as mulheres julgam quem inconstantes? Olha lá, novamente apareceu um estado importante para o objeto, né, oriundo dele, inclusive, tá? Qualificador dele. E nós estamos lidando, ó, com inconstantes são os homens. Então, ele é o objeto da frase, ele está sendo qualificado, é um estado, uma qualidade referente a ele. Então, eu estou lidando com um predicativo do objeto. Na frase anterior e nessa última, nós temos predicativos do objeto. Então, os núcleos desses predicados são verbo de ação mais o predicativo. Então, pode analisar, né? E não esquecer, quando você lidar com predicado verbo nominal, você tem um verbo de ação por núcleo e também um predicativo, que pode ser do sujeito ou também do objeto. Ok, pessoal?